Vamos seguir, vamos falar agora de novo, voltar para a super semana. Estamos na metade desta mega semana de acertos e de articulações nas pautas econômicas antes do recesso parlamentar. Ainda não há um consenso sobre os temas e o governo concentra esforços para aprovar pelo menos o projeto de lei que altera as regras do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF. Mas não está fácil. Talvez o Centrão vai acabar barrando esse projeto. A Tainá Farfã está lá acompanhando toda a movimentação e atualiza para a gente. Tainá, vão passar a reforma tributária na frente, não vão votar, vão votar? Em que ponto estamos? E a Fazenda deve estar muito preocupada, né? Porque acho que a estimativa são 50 bilhões de reais de arrecadação. Pois é, Raquel. O cenário de momento é que eles querem avançar justamente com a reforma tributária. Isso porque, como se trata de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, o fato de ter esse regime de urgência em torno da matéria do projeto de lei do CARF, ele acaba não travando uma PEC. Então, eles podem sim colocar essa PEC para ser apreciada antes do projeto do CARF e antes daquelas alterações que foram feitas no marco fiscal. Você trouxe aí que a Fazenda está preocupada. Eu tenho a apuração de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sim, se reuniu inclusive com a frente parlamentar da agropecuária para poder tentar fazer uma negociação, tentar mudar o posicionamento deles, que ontem eles chegaram até a publicar uma nota se posicionando de forma contrária à aprovação e à apreciação desse projeto de lei do CARF. Agora, há um entendimento aqui nos bastidores, cheguei a conversar com alguns deputados da frente, de que esse posicionamento dessa frente pode acabar mudando, né? Então, tem muito voto aí na FPA, que é importante, então, para essa possível apreciação do CARF. Mas cenário de momento é que o CARF não deve ser apreciado agora, nem as alterações do marco fiscal, e ainda não tem data para isso. E aí a gente traz essa apuração que você citou, Raquel. Há um sentimento aí nos bastidores, em especial por parte de lideranças do Centrão, de uma insatisfação em relação à Secretaria de Relações Institucionais e também ao Palácio do Planalto. Então, seria uma manobra deles para tentar bloquear essa apreciação tanto do CARF quanto do marco fiscal, deixar possivelmente até lá para agosto. Isso é algo que a gente vai ter que ver aí nas próximas horas, nos próximos dias. Isso porque, apesar daquela liberação de emendas que a gente trouxe ontem, né, de 467 milhões de reais por parte de 6 ministérios aí liberando essas emendas aos parlamentares, isso não seria suficiente. Isso porque há uma relação desgastada. Eles reclamam, né, líderes com quem eu conversei, da receptividade ali dos ministros, da equipe, das entregas de cargos. Há ali uma demanda em relação a uma reorganização ministerial, inclusive demandas em relação ao Ministério do Desenvolvimento Social, para além do que a gente já sabe, né, do Ministério do Turismo. A informação que eu tenho é que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ficou de levar essa demanda ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E aí a resposta aqui, a avaliação dos líderes é que, dependendo do que o governo responder, eles podem pautar o CARF e o marco fiscal. Então, a ver, alguns líderes até chegaram a comentar comigo assim: Tainá, se não avançar todas as pautas econômicas essa semana, pode colocar na conta do governo. A gente depende agora desse retorno do governo em relação às demandas que foram apresentadas pelos parlamentares. Então, a gente vai ter que ver, tem muito jogo aí nos bastidores, em especial em torno dessas duas pautas, né, do projeto de lei que trata do CARF e também em relação a essas alterações que foram feitas no Senado nessa matéria, no marco fiscal, que também são pautas aí consideradas essenciais, vitais para o governo, digamos assim. Já a reforma tributária, quem pegou ela no colo, né, para tentar tocar foi o presidente da Casa, Arthur Lira. Então, há uma boa vontade, digamos assim, por parte de todos os líderes em tentar avançar, em especial com a reforma tributária essa semana. Então, hoje a gente deve ter a discussão dessa reforma e possivelmente a votação em primeiro turno da reforma tributária amanhã aqui na Câmara dos Deputados. A ver aí, os bastidores estão fervendo por aqui. Raquel, volto com você. Conto com você, querida, que é o as dos bastidores, está aí por dentro de tudo, vai atualizando a gente com cada movimentação, porque para virar e começar a votar custa pouco. Obrigada, Tainá. A gente já se fala rapidinho, vou chamar Leandro e Renata para falar de CARF. Leandro, a gente tem uma ideia de por que a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, está se posicionando tão frontalmente contrário à demanda aí do Ministério da Fazenda pelo voto de qualidade, por votar esse projeto de lei do CARF?
Raquel, a FPA tem uma relação ali tumultuada, né, com o governo Lula e, enfim, essa questão do CARF, como o bastidor da Tainá está expondo, né, expôs aqui para a gente, você tem um conjunto de lideranças dos partidos de centro que são contra a votação da proposta do CARF nesse momento. Considerando que há uma interseção entre as lideranças da FPA e os partidos de centro, você tem mais um impasse que o governo precisa administrar para poder conseguir ali passar a votação de uma medida tão importante. Renata, na sua avaliação, o que você está percebendo, conversando com as pessoas, por que os partidos estão tão reticentes em votar essa medida e qual que está sendo a reação dentro da equipe econômica? Porque é uma medida importantíssima para eles. Sem esse dinheiro vai ser difícil eles sustentarem os objetivos traçados na regra fiscal. Essa apuração que eu tenho, que vou contar um pouquinho do lado do governo. Vamos lá. A ideia dentro do governo é que a gente visse uma prioridade ao CARF, inclusive se isso tivesse que acabar prejudicando a tramitação da reforma tributária. Eles entendem que sim, a prioridade tinha que ser essa. O que eles estão percebendo é que a prioridade de Lira é outra, de Arthur Lira é outra. Importante a gente ter em mente, né? Não é que para o governo não interessa a reforma tributária, mas a reunião que teve hoje, por exemplo, que reuniu integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária com o ministro Padilha, com o Fernando Haddad, foi justamente para tentar tirar esses empecilhos da frente para a votação do CARF. Mesmo num dia tão decisivo para a reforma tributária, o que a gente viu foi o governo claramente dividindo a sua atenção. E dentro da equipe econômica, um sinal muito claro. Para Fernando Haddad, seria o caso de liquidar a fatura do CARF e não correr o risco de deixar esse assunto lá para frente. Ainda que isso pudesse fazer com que a reforma tributária sofresse algum atraso, algum adiamento. Há, nesse momento, que a gente vê uma agenda de prioridades invertida entre Arthur Lira e o Ministério da Fazenda. No fim, se a gente olhar e a reforma tributária for aprovada em primeiro turno, isso não quer dizer que o governo não vai comemorar, não vai tentar dividir os louros desse processo, nada disso. Mas haverá um temor muito grande em relação ao destino desse projeto do CARF. Ele, entre muitas coisas, ele traz aquela figura do voto de qualidade. E isso, nas contas do governo, pode trazer muitos bilhões em arrecadação. Por isso que há um entendimento de que esse esforço de articulação, ele deveria ser aproveitado agora, para não correr o risco de se perder esse projeto.